Olá, economistas sinceras, economistas sinceros. Estou aqui mais uma vez, Cleo, para falar com vocês a respeito de investimentos. Desta vez eu quero falar com vocês a respeito de fundos imobiliários e dedico ao Elmisson, que em outro vídeo, há 3 semanas aproximadamente, no vídeo com o título Quase Me Ferrei com empréstimos, onde eu explico um raciocínio por trás do empréstimo. O quão mais elevado é o valor pago concernente apenas aos juros e o valor de fato de cada parcela. Vão lá depois nesse vídeo e assistam, comentem, façam requisições que vamos colocar aqui nos vídeos seguintes. Enfim, mesmo com a pandemia, é possível escolher fundos imobiliários. Como escolher? Bom, com a pandemia, nossa vida mudou de rumo completamente e não foi diferente na área econômica do nosso país. Mas sim, é possível fazer boas escolhas de fundos imobiliários, porque assim como tem aqueles fundos que tiveram que fechar as portas, teve aqueles fundos que trabalham com consumo essencial e esses tiveram que continuar funcionando. Há naturalmente uma oscilação de valores, mas nada comparada a outros tipos de fundo. Lembrando que fundos imobiliários são investimentos dentro da Bolsa de Valores. Quando adquire cotas de fundos imobiliários, você automaticamente está se tornando um sócio de empresas existentes dentro daquele fundo imobiliário que você escolheu. O raciocínio pode ser empregado da seguinte forma: você tem uma casa, você aluga essa casa e todos os meses o inquilino seu começa a lhe pagar o aluguel. Esses são os seus rendimentos. Fundos imobiliários, você tem a valorização da cota e isso vem para você, e você também tem os dividendos que lhe é repassado todos os meses desse fundo. A diferença é que dentro de um fundo imobiliário vai ter vários inquilinos. E você, em se tratando de uma residência, você vai ter apenas um inquilino. Logo, se você perde o seu inquilino, se ele tem um problema econômico e ele atrasa o aluguel, você vai ter problemas com o seu rendimento mensal. Lá nos fundos imobiliários, são vários inquilinos e dificilmente todos os inquilinos teriam algum problema e esse problema refletiria em você. Voltando à pergunta que fiz no início do vídeo, mesmo mergulhado em meio à pandemia, é possível fazer boas escolhas de fundos imobiliários? Nós sabemos que essa doença, essa praga, ela mudou o rumo da vida de todas as pessoas do mundo inteiro e impactou negativamente a qualidade de vida de bastante pessoas. Mas a resposta para essa pergunta é sim. Posso fazer para vocês um paralelo entre dois fundos, por exemplo, fundos de shoppings e fundos de galpões. Os shoppings, eles trabalham com aglomerações, então os fundos de shoppings, apesar de apresentar pontos bem positivos na hora da escolha, por ter bastante inquilinos na sua composição, é um fundo que envolve aglomerações. E isso não foi possível durante a pandemia. Dessa forma, os shoppings tiveram que fechar as portas e houve aí uma pequena queda nos investimentos. Mas para longo prazo, tranquilamente. Então depende dos seus objetivos, porque daí se for para um prazo de 5 anos, a pandemia vai acabar e o shopping vai voltar a funcionar normalmente. Já os galpões, que são de fundos de logística, se os seus inquilinos trabalham com produtos essenciais, certamente tiveram uma queda mais reduzida, mas não deixa de oscilar, porque afinal de contas se trata de renda variável, e também já está se recuperando de forma mais acentuada em comparação a alguns outros tipos de fundos. Outra dica importante na hora de você fazer a escolha do fundo no qual quer fazer parte, quer se tornar um sócio, são aqueles fundos que têm taxa de vacância reduzida. O que é a vacância? É quando não tem um inquilino ali se utilizando daquele imóvel. Mas uma dica interessante é escolher fundo de tijolos. Eu, particularmente, quando fui escolher os meus primeiros fundos imobiliários, escolhi os de tijolos. Como assim de tijolos? São aqueles que é palpável, que você vê, tá? Literalmente de tijolos, como os shoppings, galpões, que acabei de citar. Assim você pode visitar, você pode olhar o estado do prédio. Em se tratando de um shopping, você pode adentrar,
olhar a situação, aonde fica localizado, se existe muito fluxo comercial, o fluxo econômico é bastante importante para que o fundo esteja imergido nessa área, nesse bairro, o que garante para a gente uma segurança melhor. Outra dica interessante é você escolher fundo de grandes gestoras. O que significa isso? Gestoras é o que administra o fundo. Então, basta você entrar no site da B3, lá vai estar listado todos os fundos imobiliários, e os fundos imobiliários que têm mais respaldo, que têm mais robustez, são aqueles fundos que têm grande liquidez em espécie, dinheiro em caixa. E lá no site descreve quais são os fundos que têm maior liquidez, fundos com 2 bi, com 3 bi. E por trás desses fundos com bastante robustez, precisa haver gestoras bem capacitadas. Por quê? Porque os investidores, os sócios daqueles fundos, estão sempre acompanhando o trabalho dessas gestoras, se estão inovando, quais as estratégias dessas gestoras utilizadas, as que têm se destacado mais. Então isso nos dá mais uma segurança, já que tem ali bastante pessoas em cima, de olho aberto nessas gestoras. E a última dica, mas não menos importante, já citei aqui bem superficialmente, que é você escolher fundos que tenha bastante inquilinos. E além dentro desse fundo haver bastante inquilinos, é interessante que esse fundo esteja distribuído em vários estados. Então, assim, quando eu particularmente vou fazer as minhas escolhas, além de olhar todos esses requisitos que eu já citei anteriormente, eu observo também se esse fundo existe, por exemplo, no estado de São Paulo, de Minas Gerais, e aí eu vou olhar quais são os estados onde tem. Eu tenho fundo imobiliário que ele existe em 5 estados no nosso Brasil. Então isso nos dá uma margem maior de segurança. Ou seja, além desses fundos estar distribuídos em vários estados, eles também, dentro de cada estado, vai ter vários inquilinos. Então dificilmente um problema que ocorrer em um determinado estado vai refletir na gente. Tem um pequeno probleminha ali no fundo, mas é algo que consegue resolver, a administração consegue resolver sem respingar nos sócios. Gente, essas são dicas bastante importantes. Aconselho que vocês sigam na hora de fazer as suas escolhas, para que você comece a adquirir as suas participações e passa a ser sócio. Lembrando que a gente pode adquirir de cota em cota. Você pode comprar uma cota, você pode comprar 2. Lembrando que tem fundos que é de R$10 e que tem segurança. Então basta buscar esses requisitos e há outros requisitos. Mas para não tornar o vídeo tão longo, citei alguns importantes para você. Um abraço, até a próxima.